Olá, olá! Chegamos então a mais um combo de lições, onde iniciaremos nesta lição, neste vídeo, a série de 3 lições relacionadas ao capítulo 5 do nosso livro A Formação de um Discípulo. O capítulo 5 trata da segunda característica, lembra que são 4 características de um verdadeiro discípulo olhando para Jesus Cristo. Nós já vimos a primeira das 4 características, que é a obediência. E hoje adentraremos a segunda característica, que é a submissão. Então, o material que vocês receberam, esse material que tem sempre o manual com dinâmicas, com ilustrações, com o texto expandido, com aplicações para que vocês façam com os seus alunos. No manual, nós temos lá o resumo do capítulo de número 5. Eu vou aqui só falar alguma coisa que eu acho que é relevante com relação a esse resumo. No resumo que eu disponibilizei para vocês está escrito que o capítulo 5 ensina que a submissão com alegria é uma característica essencial do verdadeiro discípulo, sendo mais profunda que a simples obediência. Enquanto a obediência pode ocorrer por medo ou obrigação, a submissão envolve uma atitude interior de confiança em Deus, reconhecendo sua soberania, amor e sabedoria. Muito bem, então não tem como a gente prosseguir com os nossos estudos sem que nós, antes disso, não observemos tudo que nós já percorremos nos 4 primeiros capítulos do livro A Formação de um Discípulo. Vou então aqui compartilhar com vocês a nossa tela, os nossos slides, que também eu vou disponibilizar para vocês na forma de PDF, tá bom? Como eu sempre tenho feito no material de apoio que eu tenho disponibilizado para vocês. Vamos lá então, o que nós já observamos nas lições passadas? Uma rápida retrospectiva daquilo que a gente viu. O capítulo 1 do livro A Formação de um Discípulo, ele fala sobre fazer discípulos e não convertidos. E neste capítulo 1 nós vimos 3 lições. As 3 primeiras lições nos confrontaram com um mundo em decadência. Depois nós vimos na lição 2 o evangelismo como sendo o início da nossa missão. E na lição 3 a ação, o ato, a obediência, a missão de fazer discípulos. O capítulo 2, ele trouxe para nós mais 3 lições, as lições 4, 5 e 6, onde vimos o que é o discipulado e tivemos 2 aulas tratando sobre a reprodução de discípulos. Reprodução de discípulos 1 e reprodução de discípulos 2. O capítulo 3 do livro A Formação de um Discípulo tem como título Como Saber se Você é Discípulo. E nós tivemos então mais 3 lições tratando sobre esse tema, as lições 7, 8 e 9, ou seja, como saber se eu sou um discípulo. Vimos o exemplo de sermos como Cristo e como viver uma vida como a de Cristo. Então nós adentramos ao capítulo de número 4. E o capítulo de número 4 vai nos confrontar com a primeira das 4 características de Jesus como um modelo de discípulo para nós. Então nós vimos que a primeira característica é a obediência. Tivemos 3 aulas sobre obediência. E nesse ponto aqui eu vou dar um enfoque maior. Por quê? Eu vou dar uma revisada um pouquinho mais ampliada para vocês, que foram as 3 últimas lições e que são importantíssimas, onde nós fomos confrontados com a questão da obediência, que é uma das 4 qualidades do ministério de Jesus. Na lição de número 10, nós vimos que nós somos convidados a obedecer a Jesus Cristo motivados pelo amor. Qual é a motivação para que nós possamos obedecê-lo? O amor. E o versículo-chave foi de João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vimos que obediência sem amor não passa de religião. E amor sem obediência não passa de mentira. Então nós definimos nessa lição 10, no primeiro ponto, o que é obediência a Deus. Eu gostei muito dessa frase que eu repito para vocês uma vez mais. Obediência é fazer o que Deus diz, do jeito que Deus diz,
quando Deus diz, mesmo que você não entenda por quê. Então, o grande exemplo, lembra, de obediência foi o personagem do Antigo Testamento, Abraão, com a sua grande prova, o seu grande teste de obediência, quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. O segundo ponto da lição 10 trata por que devemos obedecer a Deus. E aí nós vimos que existem 3 razões pelas quais devemos obedecer a Deus. Primeiro, o reconhecimento de que Ele é soberano. Em Salmo 24:1 diz que tudo pertence a Deus, toda a terra e a plenitude pertencem a Ele. Tudo que há na terra pertence a Deus. Portanto, Deus é soberano e essa é uma das razões pelas quais eu devo obedecê-lo. Mas vimos também que, em segundo lugar, Jesus nos deu o exemplo. Em Filipenses 2:8 nos diz que ele reduziu-se, humilhou-se, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós. Então Jesus nos deu o exemplo de obediência, e ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E vimos então, que foi justamente o tema, e é onde a lição está apoiada, que é em João 14:15, que a razão pela qual nós devemos obedecer a Deus é por ser uma expressão de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em terceiro lugar, o terceiro ponto da lição de número 10, ela responde essa pergunta: como cultivar uma vida de obediência a Deus? Então, se eu desejo obedecer a Deus por conta de que eu o amo, então existem 4 passos práticos para obedecer a Deus. Primeiro, buscar conhecê-lo. E de que forma que nós podemos conhecê-lo, se não estudando a palavra? Então precisamos estudar a palavra, precisamos orar, precisamos confiar, saber que o plano dele é perfeito e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e devemos ser humildes, porque aquele que humilha-se a si mesmo, ele tem certeza de que será acolhido por Deus. Mas o que se exalta a si mesmo, o Senhor o rejeita. Então devemos ser humildes. Muito bem, aí adentramos a lição de número 11, que ainda trata sobre a primeira das 4 qualidades do ministério de Jesus, que é a obediência. A segunda aula de obediência, na lição 11, nos confrontou que nós devemos conhecer a Deus através da Bíblia. Lembra? Eu amo a Deus, desejo obedecê-lo, mas para obedecê-lo eu preciso conhecer quais são os seus mandamentos. Preciso conhecê-lo, eu preciso saber o que ele deseja, o que ele almeja de mim. Então eu vou buscar isso exatamente na palavra escrita, revelada de Deus. E aí a pergunta é, o que a Bíblia revela sobre Deus? E aqui é um pouquinho de vagalumes, lembra do que a gente sempre passa para as crianças nas nossas programações. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Então, 3 atributos, 3 características de Deus que nós precisamos então conhecê-lo. E o conhecemos, é claro, através da palavra, através da Bíblia. E continuando então, fomos para o ponto 2 da lição 11, onde vemos, já que eu conheço a Deus pela Bíblia e devo estudá-la, devo ler a Bíblia, então preciso me programar, eu preciso ter uma metodologia, eu preciso ter um estudo prático da Bíblia. E no estudo prático da Bíblia nós vimos que nós precisamos fazer uma leitura de forma intencional. Então ler o trecho bíblico, meditar nele, observando o que o texto diz, mas buscando também interpretar o significado do texto. Muitas vezes existem palavras, conceitos que são desconhecidos e eu preciso então buscar essa interpretação, para que eu possa então, sabedor de que aquela palavra se aplica a nós hoje, nós possamos então perguntar: Senhor, o que o Senhor pede de mim nesse trecho bíblico? E aplicar isso à minha vida. E orar para que eu possa verdadeiramente obedecer a Deus naquilo que eu devo aplicar e para que o Senhor me dê forças para que eu possa praticar essa ação requerida no texto bíblico que eu li, observei, interpretei e apliquei em minha vida. Ok? E assim é o círculo que continua, um círculo constante, lendo, observando, interpretando, aplicando, orando. Lendo, observando, interpretando, aplicando e orando.
E aí o terceiro ponto da lição de número 11 trata sobre a Bíblia como sendo o nosso manual. E aí adentramos a última lição sobre obediência, que é a aula 3 da lição de número 12. E nós aprendemos que na lição de número 12 nós somos confrontados entre o querer e o obedecer, ou seja, entre o desejar e fazer. Devemos saber que não basta querer, não basta desejar conhecer a Deus, não basta querer ler a Bíblia e desejar ler a Bíblia. Muitas vezes as questões que nós devemos fazer e obedecer ficam simplesmente no lado do querer e do desejar. E eu me recordo que nessa aula que eu apliquei domingo passado na IBD, eu coloquei essa balança e disse: o que é que tem pesado mais na sua vida? Entre o querer e obedecer e o desejar e fazer. Muitas vezes nós sabemos que devemos dedicar um tempo à palavra de Deus, mas temos dedicado esse tempo ou a gente está gastando esse tempo em outras coisas que têm ocupado um peso maior? E aí nesse caso está o logo ali da Netflix, que nos faz lembrar, quem sabe, de entretenimento, de prazeres, de desejos que a gente tem, que muitas vezes a gente coloca em segundo plano a palavra de Deus. O que é que está pesando mais na nossa vida? Verdadeiramente o querer, mas que me leva a obedecer? Ou eu tenho ficado só no desejar e não tenho feito? Não há ação na minha vida. Então devemos fazer essa balança pesar do lado da palavra, para que possamos conhecer mais a Deus. Lembrando que o casamento foi um exemplo utilizado nessa aula. Quando se casa, há um compromisso, não só um desejo. Por quê? Porque o desejo oscila e o compromisso persevera. Se só o que te impulsiona ao casamento é o desejo, esse desejo oscila. Tem dia que você acorda sem desejo, tem dia que você vai olhar e não vai desejar, não vai querer continuar nesse relacionamento. Você vai ter que guerrear com a sua carne, com os seus desejos, com as suas intenções. Agora, quando o casamento está pautado no compromisso, ele persevera. E a vida cristã, usando o exemplo do casamento, é uma decisão diária de obedecer a Deus, de permanecer com Ele, de fazer e não somente desejar ou querer. Por isso eu preciso assumir um compromisso em obedecer à Bíblia. Tem que ser compromisso. Eu não vou, obedecer à Bíblia só quando eu quiser ou quando eu desejar. Só quando eu olhar e observar que é agradável aquilo que a Bíblia está pedindo ou me apontando a fazer. Eu vou obedecer independentemente de querer ou de desejar. Tem que ser um compromisso. Isso é demonstração de amor. Porque se você ama a Deus, vai desejar agradá-lo. E é um ato de fé. Porque o meu desejo é vingar muitas vezes, enquanto a Bíblia diz, não, você não vai se vingar, você vai perdoar. O meu desejo muitas vezes é enriquecer, é acumular riquezas, enquanto a Bíblia diz, não, isso não é o meu desejo para ti. Eu quero que você seja generoso. Então percebe, é um ato de fé. E tem que ser, sem sombra de dúvidas, uma decisão diária. Uma decisão diária por conta de que isso tem que se tornar um hábito na minha vida. Eu tenho que sair de casa decidido todos os dias a obedecer a palavra de Deus, por mais que eu não deseje e por mais que eu não queira. Por isso que, em segundo lugar, vimos como desenvolver então um compromisso em obedecer à Bíblia. Isso precisa se tornar um hábito, um compromisso diário na minha vida. Então, 4 passos foram passados. Leia e medite regularmente, seja intencional em obedecer. Como eu disse, saia de casa já decidido a obedecer. Se você sabe que tem falhado, quem sabe, na mentira, tem falhado, quem sabe, na ira, que você enfrenta o trânsito, se você tem falhado muitas vezes no perdão, você tem que ser intencional em obedecer. Tem que criar situações e circunstâncias que vão te levar a obedecer. E evitar aquelas ações que desagradam a Deus. Se você sabe que deve falar a verdade, então para de mentir. E busque comunhão intencional na igreja. Não se afaste da comunhão. Quanto mais nos afastamos da comunhão, mais nós caímos nesses passos de desenvolvimento do nosso compromisso com Deus. E aí vimos também alguns impedimentos para desenvolver esse compromisso. Muitas vezes é o medo. É o medo de perder o emprego. Se eu passar agora a ter esse compromisso de obediência à palavra de Deus, talvez eu vou ter que abrir mão do meu trabalho
E como é que vai ser? Porque lá o meu gerente está pedindo para eu mentir, meu gerente está pedindo para eu maquiar alguns números. Eu preciso obedecer a Deus, eu tenho um compromisso firmado com Deus de obedecer a sua palavra. Então o medo de ficar desempregado muitas vezes faz com que a gente não desenvolva esse compromisso de obedecer a Deus. Quem sabe a preguiça, lembra? Eu coloquei lá na balança a Bíblia, coloquei a Netflix, às vezes a preguiça faz com que a gente deite no sofá e vá, sabe, assistir, olhar para as redes sociais, vou para o meu entretenimento, vou para o meu futebol, vou para qualquer outra coisa que me desvie a atenção de desenvolver esse compromisso. Muitas vezes é o prazer no pecado. Eu estou tão enraizado no pecado que eu não desejo firmar esse compromisso com Deus, porque eu estou tendo prazer no pecado. Seja, quem sabe, os vícios, a imoralidade, a sexualidade, eu não sei qual é o pecado que tem te, sabe, alimentado esse prazer e que muitas vezes pelo prazer no pecado a gente não tem obedecido e firmado compromisso. E muitas vezes as más companhias têm nos levado para longe de Deus e desse compromisso. Mas nós vimos que tem benefício em obedecer à Bíblia. E 3 benefícios que nós vimos é que quanto mais eu firmo esse compromisso de estudar a Bíblia, de conhecer a Deus, eu crio mais intimidade com Deus. Tiago 4,8 está escrito: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Chegai-vos a Deus, lembra? E ele se chegará a vós. Isso vai me trazer também paz e alegria. Salmo 119, 165 diz: grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Isso vai me trazer também a certeza e a convicção da vida eterna. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Muito bem, aí concluímos a obediência. E agora vamos entrar diretamente nas lições que vão tratar sobre o capítulo 5 do nosso livro, que fala sobre a segunda característica do discipulado, olhando para Jesus como modelo, que é a submissão. Submissão. Então vamos lá. De posse do seu material, com ele em mãos, vamos observar então do que se trata a lição 13. A lição 13, que vai falar sobre submissão, a primeira aula sobre submissão, tem como alvo fazer com que o aluno entenda o que é submissão. E que ao entender, compreender o que é submissão, ele possa se empenhar em ser submisso a Deus. Porque a lição vai nos impulsionar a essa submissão a Deus. O versículo-chave dessas 3 lições, as lições 13, 14 e 15, será Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Hoje, então, nós vamos compreender o que a Bíblia define por submissão a Jesus Cristo e veremos que submissão não é perda de liberdade. Ser submisso não é ser escravo. Ser submisso não é abrir mão, renunciar à sua liberdade. Mas, na realidade, é encontrar descanso. Se há um benefício na submissão, é de encontrarmos descanso. E aí você pode começar essa aula fazendo essa dinâmica do mestre e do aprendiz. Como que é essa dinâmica do mestre e aprendiz? Você vai escolher 2 alunos, um vai dar ordens e o outro vai obedecer. Pode ser coisa simples, levanta a sua mão. O mestre vai falar, né? E o aprendiz vai ter que levantar a mão. Senta, ele vai sentar, somente através de ordens. Fica de pé, dá meia volta. Então o mestre dá ordens e o aprendiz obedece. Só que depois eles vão trocar os papéis. Depois de alguns segundos dessa dinâmica, em que um é o mestre e o outro é o aprendiz, agora eles vão trocar de posição. O que era o mestre será o aprendiz e o que era aprendiz agora será o mestre. E depois então nós vamos fazer com que eles participem, nos dizendo qual foi o sentimento que eles tiveram, dando ordens ou recebendo ordens. O que é mais fácil? Dar ordens ou receber ordens e ter que obedecer às ordens? E aí nós vamos ver que há uma tendência sempre de dizer que o mais fácil é dar ordens. Claro que é o mais fácil do que a gente ter que receber ordens
e ter que obedecer essas ordens. Então, com essa dinâmica, fazendo com que a gente sinta e estejamos dos dois lados, entre o que dá ordens ou aquele que recebe tem que cumprir, nós vamos então ler a introdução da lição. E aí você pode pedir para um aluno fazer a leitura da introdução, que depois, é claro, nós vamos expandir através das explicações, que é aquilo que eu vou fazer agora nesse momento. A gente vai observar na introdução que o versículo vai ser novamente reforçado. E o versículo-chave diz: tomai sobre vós o meu jugo. É importante explicarmos o que é o jugo. O jugo, ou a canga, é uma peça de madeira que une dois bois para puxar o arado juntos. E normalmente, na época de Cristo, quando esse texto foi proferido por Jesus, esse jugo unia dois bois, um boi mais experiente e um boi menos experiente. Por que esses dois eram unidos? Para que o experiente pudesse puxar, determinar, levar, dar o exemplo e trazer junto o boi mais novo, para que o boi mais novo possa aprender com o boi mais velho. Então o mais experiente ficava do lado do mais novo para guiá-lo e assim tornar o trabalho mais leve. Como é que o boi aprendia? Estando ligado, atado ao boi mais experiente. Quando Jesus está dizendo, coloquem-se ao meu lado, ou seja, tomai sobre vós o meu jugo, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, vem para o meu lado aqui, eu quero guiar você. O trabalho que eu tenho para você não vai ser pesado. Se você estiver aqui e estiver disposto a permitir que eu faça esse trabalho contigo, a que você esteja junto comigo. Às vezes nós cansamos porque estamos procurando fazer e resolver as coisas sozinhos. Enquanto o Senhor está dizendo, venha a mim e toma o meu jugo. Está aqui, eu quero te ensinar. Eu quero te trazer junto comigo, eu quero te guiar, eu quero te orientar. Agora, para isso, a gente precisa ser submisso, nos submetermos a colocar o jugo com Jesus Cristo. Submissão a Jesus não é ser amarrado e arrastado contra a sua vontade, mas é se colocar ao lado do Mestre, estar disposto a aprender com ele e descobrir que a vida dele é leve e suave, que as coisas se tornam mais fáceis quando a gente está ao lado dele e permite que ele esteja nos guiando ao nosso lado. Por isso, a submissão é muito mais do que obediência. É uma atitude interior de confiança. A gente confia no Deus a quem a gente serve, no Deus que é soberano, no Deus que é amoroso, no Deus que é onisciente, conhecedor de todas as coisas, inclusive das minhas limitações. É um Deus que sabe da minha vida, do meu interior e também do seu interior. Por isso, Cristo deseja que sejamos submissos e obedientes, porque seguindo esses princípios, demonstraremos que confiamos nele. O discípulo deve manter uma atitude sempre de confiança na autoridade de Deus, e não importa o preço que tenha que ser pago. Eu preciso confiar. Eu preciso saber que estar com ele é melhor do que estar sem ele. Por isso, no primeiro ponto dessa lição 13, nós vamos definir o que é essa submissão a Jesus. Pedimos então para um aluno ler o ponto 1, que está ali na folhinha de apontamentos que ele recebe todos os domingos. Então ele vai ler ali qual é a definição de submissão a Jesus. E aí nós vamos então agora aprofundar mais, além daquilo que está escrito e que foi lido. Quando a gente vai reforçar e dizer que submissão é reconhecer a autoridade suprema que ele tem sobre nós e estarmos dispostos a viver sobre seu senhorio. Na realidade é sob, tá? Debaixo do seu senhorio. Pode ser sobre, se a gente quiser interpretar agora, viver acerca do seu senhorio, sabendo sobre o que significa o seu senhorio. Mas eu vou corrigir depois aqui para sob, tá bom?
viver sob o seu senhorio, ou seja, debaixo do seu senhorio. É entregar a vontade, os desejos e as ações, a obediência ao seu ensino e ao direcionamento do Espírito Santo. Então estamos definindo, reforçando e aprofundando o que é submeter-se a Jesus. E aí nós vamos traçar uma comparação. Nós já vimos o que era obediência, e a obediência é uma ação externa, enquanto a submissão é uma atitude interna, é uma atitude de confiança. A obediência exige uma ação. Eu vou fazer algo que me foi pedido. Agora, a submissão é uma atitude interna, porque eu só vou fazer isso porque eu confio no senhorio dele. É porque isso aqui, o meu coração está dizendo, vá, confie, se entregue. A obediência muitas vezes pode ser forçada. A gente pode fazer uma coisa ainda que a gente não queira. Por quê? Porque a gente reconhece a autoridade daquele que está nos pedindo. Mas pode ser forçado. Agora, a submissão, ela é voluntária. Ou eu quero, ou eu não quero. Ou eu me submeto, ou eu não me submeto. Agora veja, a obediência foca diretamente no comportamento, na atitude, enquanto a submissão foca no coração, no meu desejo de realmente confiar, no meu reconhecimento, no meu coração que se inclina a desejar estar ao lado de Jesus, a me submeter, a estar sob o seu senhorio. Então, para traçar um exemplo entre obediência e submissão, tá aí. Nessas duas fotos a gente encara, tá ali o soldado prestando a sua continência ao seu superior. Não importa se o superior é mau, se é bom, não importa quem ele seja. Mas se é superior e ele está olhando ali, sabe, ele está acima de mim, eu preciso obedecê-lo. Seja por medo, seja por receio de levar, quem sabe, uma disciplina. Então o soldado vai lá e presta sua continência. Ele obedece às ordens do seu superior, independentemente de qual seja a intenção do seu coração ou a sua motivação. Já a submissão está naquela foto daquela criança, que ela confia no pai, que ela deseja, ela se alegra em estar com o pai. E quando o pai abre os braços e diz, pode se jogar, pode se lançar, ele se lança. Não porque ele foi obrigado a se lançar, não porque ele foi obrigado a se jogar nos braços do pai, mas porque ele confia, porque ele se alegra, porque ele deseja estar nos braços do seu pai. Você percebe a diferença entre obediência e submissão? Está conseguindo aprofundar um pouquinho mais para entender? É mais ou menos aquele exemplo. Eu não sei quantos de vocês já pularam de paraquedas. Mas imagina, você está ali com paraquedas já a postos, você está com o instrutor ali dizendo, vem aqui agora, nós vamos saltar. E naquele momento você está ali olhando e está dizendo, eu vou ou eu não vou? Talvez o instrutor está dizendo, vamos logo, vai, venha, pule, eu estou com você, vá. Mas talvez você pode refugar, porque você não confie, porque o medo, porque o seu sentimento diz, não, eu não vou fazer isso. Então percebe, a submissão é quando a gente confia, é quando a gente se entrega, quando a gente sabe, esse é o melhor lugar que eu posso estar, porque eu sei quem é que está comigo. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é aquele que me sustentará. Eu não preciso me jogar daí, desse avião, se eu não quiser. Mas se eu desejar e se eu confiar, eu me lanço. Então é interessante, obediência sem submissão é apenas cumprimento de regras. E a gente pode cumprir regras a todo instante, mesmo que a gente não queira. É possível a gente obedecer regras sem ser submisso àquele que é o nosso superior e que está dando as ordens. A gente obedece, às vezes, até com uma insubmissão no nosso coração.
sem reconhecimento, sem gratidão, sem nenhuma alegria. Agora, a submissão é a obediência que nasce da confiança. É isso que eu devo fazer. É isso que eu quero fazer. É isso que eu desejo fazer. Porque eu confio e me submeto ao meu Senhor, aquele que está me dando as ordens. Então, a gente pode fazer uma aplicação agora para juniores e adolescentes. Você que é professor dos juniores e adolescentes, você pode chegar e dar um exemplo que está ali no universo deles. Tá aí um menino com um videogame, o menino quer jogar, mas o que acontece? O menino não conhece como passar daquela fase do jogo. O que ele faz? Ele vai pegar as instruções, ele vai ler o tutorial daquele que fez o jogo, daquele que sabe como é que funciona o jogo. Então, da mesma forma que seguir as instruções do criador do jogo não vai tirar de você a diversão. Você vai ler as instruções do criador do jogo e você vai, na realidade, se sentir mais feliz e alegre. Por quê? Porque você não vai ficar travado naquela fase sem saber como passar de fase. Então, da mesma forma que seguir as instruções daquele que criou o jogo não vai tirar de você a alegria e a diversão, seguir as instruções de Deus, dos seus pais, daqueles a quem Deus deixou para orientá-lo, é uma excelente estratégia para a gente evitar problemas lá na frente e não ficar travado. Agora, a gente pode usar também uma aplicação para os jovens e adultos. A gente que é professor dos jovens e adultos pode usar aí agora o exemplo da realidade dos jovens e adultos que é no trabalho. Se o empregado quiser evoluir na empresa, ele precisa se alinhar e obedecer às regras. Precisa saber como é que funciona o maquinário, precisa saber como é que funciona cada atividade que ele vai ter que executar. Assim também somos nós, se quisermos subir e crescer no reino de Deus. Quem não sabe ser liderado jamais será líder. Quem hoje não sabe ser submisso e obedecer, porque submete-se e confia, jamais será líder. Então, em segundo lugar, vem as características da submissão a Jesus. E aí você vai pedir novamente para um aluno fazer a leitura desse segundo ponto. E depois de ser lido o segundo ponto na folha do aluno, você vai fazer a exposição. E aqui tem uma ilustração para esse segundo ponto, que lembra, o tema é características de submissão a Jesus. A gente tem aqui um cavalo selvagem, a gente tem um cavalo domesticado. O cavalo selvagem, de repente, ele pode achar-se em uma melhor posição do que o cavalo que foi domesticado. O selvagem, ele é independente, ele vai para onde ele quer e ele não quer ser montado. Não, ele é rebelde, ele é selvagem, mas ele passa a ser inútil para o seu dono. O dono do cavalo selvagem não vê utilidade nele por conta de que ele não lhe obedece, não lhe é sujeito. Então o dono não tira nenhum proveito desse cavalo selvagem. Esse cavalo selvagem é inútil para o seu dono. Já o domesticado, aparentemente, ele não tem liberdade. Porque ele não pode ir para onde ele quer igual o cavalo selvagem, que não foi domesticado. Mas esse cavalo, quando ele foi domesticado, embora aparentemente ele não tenha mais liberdade, ele ganha um propósito. E esse propósito é que ele passa a ser útil para o seu dono. Parece ser um exemplo muito fora da curva. Mas é isso, gente. Nós temos um dono. Sabe o princípio de mordomia que a gente tem estudado todas as quartas-feiras na igreja? Nos apresenta exatamente essa percepção de que Deus é o dono de tudo. E várias vezes nessa série de lições da formação de um discípulo, a gente tem se deparado com o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. O Senhor é teu dono, o Senhor é o meu dono. E quando a gente se permite ser domesticado pelo dono, quando a gente permite e deixa que ele coloque em nós o seu jugo, a gente passa a ter utilidade, propósito para o dono. E viver uma vida com propósito é uma vida
fascinante. É uma vida mais do que uma vida. É uma vida que vai te encher de alegria, de propósito, de saber que você é útil, de saber que você está no centro da vontade do seu dono. Muito bem, quais são as características dessa submissão a Jesus? A submissão a Jesus é como ser domado por Ele. Perdemos a liberdade de fazermos o que queremos, mas ganhamos o propósito de fazer o que Ele quer. E no final das contas, o cavalo domado é mais útil, mais cuidado e mais realizado do que o selvagem. Porque o dono zela, o dono cuida, o dono alimenta, o dono faz carinho, o dono limpa. Esse cavalo acaba sendo mais cuidado do que o selvagem. Então, as características da submissão a Jesus é trazer para a gente propósito, trazer realização. Porque um discípulo submisso não é definido por uma única qualidade, mas por um conjunto de características que revelam um coração que foi rendido a Deus. E aí que nós vamos ver essas características. São 4 características nessa tabelinha que eu criei aí para vocês. Primeiro, a obediência. Lembra? A obediência é a primeira característica que vem agora agregada, amarrada à submissão. Eu não obedeço mais por obedecer, eu não obedeço mais por medo, eu não obedeço mais por revolta, eu não obedeço mais querendo ganhar, quem sabe, algum benefício, mas eu obedeço porque eu amo. E essa é a minha motivação. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Mas, em segundo lugar, essa obediência exige renúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser meu discípulo tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E eu sigo e tomo a cruz porque eu dependo dele. Eu vivo na dependência dele. Ele é o meu dono e ele vai cuidar de mim. Andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Eu dependo dele, eu ando no Espírito e expresso a minha humildade. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, está lá em Filipenses, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se homem semelhante a nós. Humildade. Essas são as 4 características da submissão a Jesus. Agora, isso tudo traz desafio. E quais são os desafios da submissão a Jesus? Primeiro, submeter-se a Jesus não é fácil. A nossa natureza humana resiste à submissão. É o cavalo selvagem, que não quer ser montado, que não quer ser domesticado. Por isso existem 3 desafios principais que todo discípulo vai enfrentar nessa batalha para se submeter a Jesus. E quais são os 3 desafios? Primeiro, é vencer o conflito entre o ego e o espírito. É aquela batalha que Paulo cita em Romanos 7, 15 a 20. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Ou como eu sou miserável. Então há esse primeiro desafio que precisa ser vencido. É a batalha entre a carne e o espírito. É o conflito entre o ego e o espírito. Mas há um segundo que precisa ser vencido. O desânimo diante das oposições, diante das perseguições. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: olha, Timóteo, eu quero que você esteja ciente que aqueles que querem viver uma vida ao lado de Jesus, uma vida pia, ele vai ser perseguido, vai ter oposição. Então a gente vai enfrentar a oposição, vai enfrentar a perseguição. E a gente precisa estar decidido a vencer esse desânimo diante das oposições. Mas também a dificuldade muitas vezes em renunciar, em largar, em entregar, em dar ao Senhor aquilo que a gente insiste em dizer que é nosso. Lá em Mateus 19, 21 e 22 diz que quando a gente faz a qualquer um dos pequeninos, é como se estivesse fazendo a Jesus. Quando a gente faz para os outros, quando a gente é generoso com os outros, quando a gente renuncia pelos outros, é como se a gente estivesse fazendo por Jesus. E nessa figura está ali. O cara está todo feliz recebendo o presente, mas o que está dando está ali triste, porque ele tá como querendo segurar, agarrar, não quer entregar. E muitas vezes a gente está
brigando com a gente mesmo, brigando com Deus, porque a gente não quer entregar, não quer renunciar. E a renúncia tem que fazer parte da minha submissão a Jesus. Pesquisas indicam que 60% de cristãos que admitem que evitam certos mandamentos bíblicos, eles o fazem porque eles consideram difíceis ou desconfortáveis. Olha que interessante, 60% dos crentes admitem: olha, eu evito certos mandamentos bíblicos. Lembra quando eu falei que muitas vezes por conveniência, ou quem sabe por prazer, pelo pecado, a gente acaba não obedecendo a palavra de Deus? Acaba não se submetendo ao Senhor? É quando eu leio lá na palavra e está dizendo: perdoe as ofensas. Eu não quero perdoar. É quando lá na Bíblia está dizendo: doe de forma generosa. Traga o seu dízimo, traga a sua contribuição. Eu não quero fazê-lo. É quando lá está dizendo: você é sal da terra e a luz do mundo, testemunho onde quer que você esteja. E você não quer compartilhar a fé lá no seu trabalho. Você não quer que ninguém saiba que você é crente. Então 60% dos crentes admitem que evitam certos mandamentos bíblicos, porque eles consideram ser difícil ou desconfortável obedecê-los. Concluímos então essa primeira lição sobre submissão dizendo que submeter-se a Jesus Cristo é reconhecer que Ele é o centro da vida, que Ele é o único digno de total obediência e adoração. E um chamado para abandonar o ego, confiar na sua liderança e viver para glorificá-lo em todas as áreas de nossas vidas. Não é fácil, mas precisamos começar a trabalhar o ser submisso a Ele, que é a segunda característica de Jesus como discípulo. Então, identifique uma área da sua vida onde você tem resistido à submissão a Deus. Alguém que talvez você não queira perdoar, quem sabe é um hábito que você não quer abandonar, um pecado escravizador, quem sabe é um medo que te impede de obedecer. Eu não sei qual é essa questão que Deus vai falar ao seu coração e que precisa ser mudada, precisa ser renunciada, precisa ser colocada nas mãos do Senhor. Então decida dar esse passo prático de submissão nessa área. Diga: Senhor, eu confio em Ti, mesmo com medo, eu quero me submeter a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe na aplicação dessa primeira lição sobre submissão. Aí nós vamos agora para a segunda lição, que é a lição de número 14, que é a segunda aula, então, sobre submissão. O que vamos aprender nessa segunda aula sobre submissão? O aluno vai entender o que é submissão e vai continuar se empenhando em ser submisso a Deus. Já aprendemos um pouco na primeira, e o que foi que a gente aprendeu? Que a gente precisa tomar sobre nós o jugo de Jesus. E já vimos que o jugo é a gente estar lado a lado com Ele. É permitir que Ele nos guie, é permitir que Ele nos oriente, é permitir que Ele seja o nosso Senhor e determine os nossos caminhos. E aí qual é o resultado? A gente vai encontrar descanso para as nossas almas. Tá vendo? Não é perder a liberdade, mas é encontrar descanso. Na aula passada, que é a aula de número 13, nós vimos que submissão é mais do que obediência. É obediência baseada na confiança em Deus. Eu não obedeço por medo, eu não obedeço por busca de interesses, mas eu obedeço porque eu confio em Deus. Vimos que as 4 características do discípulo que é submisso é obediência, renúncia, dependência do Espírito e humildade. E também aprendemos os 3 desafios que a submissão exige de nós, que é o conflito interno entre o ego e o espírito, entre a carne e o espírito, que é as perseguições, que muitas vezes me causam medo, e eu não quero ser perseguido, eu não quero sofrer oposição. Então isso faz com que eu não deseje ser submisso a Jesus e nem a Deus.
E a dificuldade de renunciar, muitas vezes, abrir mão. Às vezes a gente quer continuar agarrando aquilo e dominando como se fosse nosso. Aprendemos isso na última aula, mas hoje entenderemos que a base da nossa submissão é a autoridade suprema de Jesus. Como é que a gente vai basear essa submissão? Primeiro, entendendo que Jesus exerce uma autoridade suprema sobre nós. Examinaremos o que as Escrituras dizem sobre o direito dele exigir a nossa total submissão. Peraí, se ele tem autoridade suprema sobre nós, ele tem o direito de exigir que nós sejamos submissos. Ele não está pedindo nada que não seja o seu direito. E o que ele pede é direito dele e é dever nosso. Aí nós podemos começar a aula com uma dinâmica, que é a dinâmica da cadeia de comando. Como seria essa dinâmica de cadeia de comando? As dinâmicas são muito parecidas, essas que a gente está utilizando. Mas nessa cadeia de comando a gente vai fazer perguntas. A gente vai fazer uma pergunta, por exemplo, para o aluno. Quem é que manda no navio? Quem é a autoridade em um navio? Aí o aluno vai responder, bom, eu acho que é o capitão. É isso mesmo. É o capitão que é a autoridade. O capitão manda, o capitão desmanda. Quem assistiu o Titanic vai se lembrar do capitão. O capitão era a autoridade máxima ali para determinar quais seriam os passos a partir do momento em que o Titanic estava ali afundando. Então quem manda no navio é o capitão. Mas aí a minha pergunta para você é, quem manda no capitão? Quem é a autoridade acima do capitão? Aí talvez você vai começar a raciocinar, quem manda no capitão? Eu acho que quem manda no capitão seriam as autoridades marítimas. Quem vai mandar no capitão é o pessoal que está em terra. Seria, não sei, quem que é? A Marinha? A Marinha manda no capitão? Aí você vai começar a subir essa cadeia de comando. Ah tá, se você está dizendo que o almirante, que é aquele ministro da Marinha, que determina, né, como que deve ser o desenvolvimento das atividades nas águas que estão debaixo da autoridade dele, se ele, esse almirante, é quem manda nesse capitão, a minha pergunta para você agora é, quem manda no almirante? Quem manda aí nesse chefe da Marinha? Aí talvez você vai dizer, lá na Constituição diz que o presidente da República, ele é o chefe maior das Forças Armadas, então ele manda na Marinha, o presidente. Tá, aí a minha pergunta é, quem manda no presidente? E aí você vai falar, meu Deus, agora quem manda nele? De repente a Constituição diz que quem manda nele pode ser o legislativo, o judiciário. Eita, e agora? Os poderes da República são submissos a ele, ele manda, quem é que manda? Talvez a gente comece a ficar com dúvidas, mas aí eu vou dizer, quem manda nesse que a gente diz que manda nele? E se a gente for subindo, é claro que os mais espirituais vão dizer que quem manda em tudo é Deus, não é isso? E é isso mesmo, dê uma cadeia de comando. E que a gente vai perceber que no final das coisas, tudo vai sobrar e vai chegar em quem? Vai chegar em Deus, que é o Senhor do universo. Porque toda cadeia de comando tem um topo. Alguém vai ter autoridade final. E na vida, muitas vezes, nós confundimos sobre quem está no comando. Quem é que está mandando? Sou eu que mando na minha vida? Será? Será que você, o adolescente, é quem manda na sua vida? Você, o júnior, quem é que manda na sua vida? E eu, adulto, aqui na sala de adultos, quem é que manda na minha vida? Achamos que somos nós. Às vezes a gente pode achar que é o governo. Outros acham, não, quem manda na minha vida é o destino. Seja o que Deus quiser. Mas a Bíblia é clara, a autoridade suprema pertence a Jesus Cristo. Ele é o dono de tudo. E a gente vai perceber isso na introdução. Aí você vai pedir para um aluno ler a introdução, e após a leitura da introdução, a gente vai então aprofundar mais esse tema. Você pode reconhecer a autoridade de Jesus agora ou terá que reconhecê-la no final. Mas reconhecer você vai. O agora a gente reconhece que ele é o Senhor
e tem autoridade soberana e suprema sobre nós, um dia a gente vai ter que reconhecer isso lá no futuro. Lembra que a Bíblia diz que um dia todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo para a glória de Deus o Pai? A gente hoje tem o prazer, a bênção, o descanso, a graça de poder reconhecê-lo como autoridade e Senhor de nossas vidas, enquanto aqui estamos, de livre e espontânea vontade, por amor. Mas alguns lá na frente, no juízo final, terão que reconhecer verdadeiramente Ele era o Salvador. Verdadeiramente Ele era o Senhor. Mas porque o rejeitaram em vida, terão que reconhecer essa verdade, mas não para a sua salvação, e sim para a sua condenação. Então, há uma autoridade suprema em Jesus. E essa autoridade suprema de Cristo está aqui no ponto de número 1 da nossa lição. Qualquer aluno pode ler, ou você, professor, faça a leitura, e depois nós vamos, então, concluir e direcionar e deixar ciente os nossos alunos do porquê Jesus tem essa autoridade suprema. Por que ele tem essa autoridade suprema? Primeiro, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação, todas as coisas foram feitas por ele, e por ele sem nada, nada foi feito. Nada do que se vê foi feito sem ele. Então ele tem a autoridade suprema, porque ele é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra, só que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então Jesus tem autoridade suprema por quê? Porque ele é o Criador. Mas não somente porque ele é o Criador, porque ele também é o Filho de Deus. E essa pombinha aí está expressando justamente o que aconteceu no batismo de Jesus. A pomba, que era o Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, a representação do Espírito Santo, repousa sobre Jesus. E o Pai dos altos céus declara: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não somente é o Criador e tem autoridade sobre a criação, mas ele é o Filho perfeito de Deus. Mas ele também é o Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário, entregou a sua própria vida por você, por mim e por nós. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas também ele é o juiz. E como juiz, ele julgará todas as coisas. Todos serão julgados por ele. Então, por que Jesus tem autoridade suprema? Porque ele é o Criador, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o Salvador e porque ele é o Juiz Supremo. Muito bem. Não sei quantos de vocês já tiraram a sua habilitação, mas você se lembra de quando você foi para a autoescola? Lá na autoescola, você está ali dirigindo, mas quem é que está ao seu lado? O instrutor. E se o instrutor disser vira à direita, você tem que virar à direita. Se o instrutor disser freie, você tem que frear. Se o instrutor disser estacione, você estaciona. Se o instrutor disser agora dê uma ré, você vai ter que dar uma ré. Você não está preocupado naquele momento em olhar para o instrutor e dizer ele é bonito, ele é feio. Não gostei dele, achei ele antipático. A única coisa que você sabe é que você tem que obedecê-lo, porque ele é o seu instrutor naquele momento na autoescola. E o que ele falar é ordem para você, e você tem que obedecer. Então, pense nisso. Jesus é como o nosso instrutor. E não é você, eu quero obedecer hoje, eu não quero obedecer hoje, desejo ser submisso ou não. Você vai ser submisso a ele, porque você sabe que a sua vida está nas mãos dele e depende dele. A autoridade de Jesus não é uma imposição tirânica. Ele não vem para querer exercer autoridade impondo essa autoridade, mas é uma liderança amorosa de quem nos criou, nos salvou e nos guia. Da mesma forma que o instrutor da autoescola está ali para te ajudar e te guiar, e te orientar e te direcionar da forma como você precisa dirigir aquele carro. O Senhor é o nosso instrutor maior, que vai nos direcionar e nos ensinar
a como nós devemos guiar o carro da nossa vida. Aí você pode fazer uma aplicação para os juniores e adolescentes. É como no jogo de futebol, o árbitro. Não importa se o árbitro é bonito, feio, não importa se você gosta ou não do árbitro. Ele, naquele momento, no campo, determina e você tem que obedecer. Porque o árbitro tem o poder de puxar o cartão amarelo ou vermelho e trazer para você uma disciplina por conta de você não obedecer às suas ordens. Por isso, você não concordar, você pode até não concordar com a marcação da falta, mas se você desrespeitar o árbitro, o jogo para você é punido. Você vai ser punido. E Deus colocou árbitros em nossas vidas também. Muitas vezes serão nossos pais, nossos professores, mas acima de todos esses, o próprio Jesus, para garantir que a nossa vida corra bem. Submeta-se a Ele. Deseje obedecê-lo. Confie nele. E para os jovens e adultos, a gente pode dizer que a gente é cercado por tantas imposições. São impostos, são taxas, burocracias, são, sabe, regras de convivência, regras no trabalho. É tanta coisa que a gente precisa obedecer. É tanta regra de convivência que aí eu digo para você, pensa nessa submissão institucional. Como a gente reage às leis de trânsito ou aos impostos? Quem é que gosta de obedecer às leis de trânsito? Ninguém gosta, mas a gente tem que obedecer. Quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, mas a gente tem que pagar. A submissão cristã é um testemunho público. Quando eu respeito as leis de trânsito, quando eu sou um bom pagador dos meus impostos, isso vai tornar minha vida pública louvável. É um testemunho público. Por isso que quando eu me submeto a Jesus também, isso será um testemunho público. Quando eu sou um cidadão exemplar, essa é uma forma da gente provar que a gente é submisso. Também somos submissos a Cristo. Nos submetemos a Ele, nos submetemos a tudo que está ao nosso redor, para dar um bom testemunho dele para as pessoas. Segundo lugar, na lição, Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente vai ler o ponto 2, para depois nos aprofundarmos no ponto 2, perguntando o que significa dizer que Jesus é o Senhor. Porque depois de fazermos a leitura do ponto 2, essa é uma pergunta que deve saber e ser respondida por cada aluno. O que significa dizer que Jesus é o Senhor? É a gente reconhecer que a sua autoridade se estende a todas as áreas da vida. Todas, sem exceção. Não existe o lado secular, o lado espiritual. Porque muitas vezes a gente acha que tem a vida social e a vida espiritual. A vida secular e a vida cristã. Não, Ele é Senhor de tudo. Do teu trabalho, das tuas finanças, da tua família, dos teus relacionamentos, dos teus pensamentos. Ele é o dono de tudo. A sua autoridade se estende a todas as áreas da vida. Por isso a nossa submissão a Ele deve ser incondicional. Lemos, seria interessante pedir para um aluno ler Lucas 14, 26 e 27, e nesse texto vermos que Jesus foi radical e a submissão a Ele não pode ser pautada em condições colocadas por nós. Eu vou seguir o Senhor, exceto se, eu te obedeço, desde que. Não, a gente não pode colocar posições. O Senhor disse, se você quer me seguir, siga, negue, pega a sua cruz e me siga. Não é eu te sigo, exceto em determinada situação. Ou eu te obedeço desde que. Não. Quem somos nós? Para colocarmos condições para o Senhor. Autoridades humanas são delegadas por Ele. Isso aqui é interessante a gente saber. Em Romanos 13, 1 a 5, nós somos confrontados com o fato de que governantes, pais, pastores, patrões, esse princípio de autoridade humana é delegada por Deus.
Ou seja, isso não vem da cabeça dos homens, vem da cabeça de Deus. E Deus diz que o princípio de respeito às autoridades e submissão às autoridades é bíblico, é divino. Agora, é claro, desde que essas autoridades não nos peçam para pecar. Porque se nós tivermos que escolher entre obedecer a Deus ou obedecer aos homens, nós ficamos, é claro, com a obediência a Deus. A nossa atitude com a liderança da igreja acaba refletindo a nossa atitude para com Deus. Mateus 10,40, mais uma vez, lembra? Quando você faz a um desses meus escolhidos, a esses meus pequenos, é como se estivesse fazendo para mim. A maneira como a gente trata aqueles que Deus colocou em autoridade sobre nós revela a nossa atitude para com Deus. Por isso que, mais uma vez, eu digo, aquele que não quer ser liderado hoje, jamais liderará amanhã. Então está aqui, mais uma vez, o exemplo do soldado prestando continência ao seu general. Por que ele presta continência ao general? Porque sabe que o general é uma autoridade. E o soldado não obedece ao general porque ele é simpático. Porque ele acordou, sabe, feliz naquele dia e resolveu obedecer ao general. Não. Ele obedece ao general porque ele reconhece a sua autoridade. E da mesma forma, não obedecemos a Jesus apenas quando concordamos com ele ou quando é conveniente. Nós obedecemos porque reconhecemos que ele é a autoridade, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso general. Por isso, o terceiro ponto, reconheça a autoridade de Jesus. Depois de ler o ponto 3 na folha do aluno, nós vamos concluir esse ponto 3 falando dos 3 passos práticos para reconhecer a autoridade de Jesus. Quais são os 3 passos práticos para a gente reconhecer a autoridade de Jesus? Primeiro, submetermos-nos a Ele, confiarmos nele e obedecermos a Ele. Submeter, confiar, obedecer. Percebe? A obediência que vem para Jesus, ela só vem através das nossas ações, mais uma vez, não movidos pelo interesse, não movidos simplesmente por uma conveniência, mas vem porque, em primeiro lugar, eu me submeto à autoridade dele, porque eu confio nele, e porque eu o confio e o amo, eu o obedecerei. É aquilo, está ali o rei. O rei é a autoridade, independentemente se você gosta dele ou não, independentemente se você acha ele bonito ou não, independentemente se nesse dia você acordou e falou, não, eu não quero reconhecer que ele é o rei, ele vai continuar sendo rei. E aí eu digo para você que o rei de nossas vidas é Jesus. Independentemente de você hoje querer dizer, não reconheço a autoridade dele, ele vai continuar sendo Senhor de tudo e de todos. Por isso, quando eu olho, eu me submeto, eu confio, eu obedeço, eu preciso então entregar a ele, a Jesus, o senhorio de minha vida. Jesus precisa ser o Senhor da minha família. Jesus precisa ser o Senhor do meu trabalho. Jesus precisa ser o Senhor das minhas finanças, das minhas amizades, do meu tempo, dos meus talentos, da minha saúde, dos meus planos e de toda a minha vida. Ele tem que ser o Senhor de nossas vidas. Concluímos, após ler a conclusão na folha do aluno, olhando para aquela gravura que eu acabei de mostrar para vocês de Jesus sendo o Senhor. A intenção que eu tenho na minha aula é distribuir aquela gravura para cada um dos alunos, ou quem sabe pedir que eles façam. De repente os juniores, os próprios adolescentes podem desenhar aquela gravura. Ou se não querem desenhar Jesus, coloquem um círculo no centro dizendo Jesus é o Senhor. E aí depois coloque os outros círculos ao redor. E aí você vai perguntar para os seus alunos quais são as ações práticas que a gente pode tomar nessa semana para submeter cada uma dessas áreas a Jesus. Essas áreas que precisam ser submetidas a Jesus. Pode ser, quem sabe, as finanças. Eu
destacar uma ação, eu determinar que a partir dessa semana eu vou começar a devolver os meus dízimos ao Senhor. Eu não tenho feito isso, eu não tenho ofertado. E se Ele é o Senhor do meu dinheiro, eu preciso fazer isso. Quem sabe é com relação aos relacionamentos. O Senhor está te tocando, dizendo, Ele é o Senhor da tua vida, e Ele diz, submeta-se a mim. Eu digo, ame os seus inimigos, perdoe os seus inimigos, ame os seus amigos, perdoe os seus amigos. Faça isso. E quem sabe você vai se sentir desafiado a pedir perdão a alguém. Muito bem, aí nós partimos para a última aula desse combo, que é a aula de número 15, que é a terceira aula sobre submissão. Lembra? Primeira das qualidades do ministério de Jesus, obediência. Segunda, submissão. 3 aulas de obediência, 3 aulas de submissão. Na aula de hoje, nessa aula 15, o aluno entenderá o que é submissão segundo os parâmetros bíblicos, olhando para o mesmo versículo de tomai sobre vós o meu jugo. A gente vai se lembrar que na aula passada, na aula 14, aprendemos que a autoridade de Jesus é suprema. Vimos que ele tem autoridade porque ele é o Criador, o Salvador e o Juiz. E aprendemos que reconhecer essa autoridade significa submeter todas as áreas da nossa vida a ele. Lembra? Ele está no centro, ele é o círculo central. Ele tem que ser o rei, o governante de nossas vidas. E hoje, nessa aula 15, vamos aprender o que significa se comprometer a ser submisso a Jesus. Vamos entender que esse compromisso envolve colocar a vontade de Deus acima da nossa e, consequentemente, negar a nós mesmos e perseverar mesmo nos momentos de dificuldades. Então vamos lá. Uma dinâmica que a gente pode fazer é a dinâmica do contrato de compromisso. O que é essa dinâmica? Digamos que a gente chegasse ali e escolhesse alguns dos nossos alunos, colocássemos todos alinhados em uma fileira e a gente começasse a fazer algumas perguntas e passar o comando para, se ele quer e deseja realizar o que você vai perguntar, que ele dê um passo à frente. Aí você pode fazer uma pergunta simples. Quantos de vocês aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Dê um passo à frente. Pá, vem. Quantos de vocês aqui creem que Jesus Cristo é o Salvador da vida de vocês? Dê um passo à frente. Pá. Quantos de vocês reconhecem que Jesus é o Senhor e o governador e o dono soberano de todas as coisas? Dê um passo à frente. Pá. Quantos de vocês desejariam obedecer a Deus? Dê um passo à frente. Quantos de vocês hoje aqui decidem e dizem, eu vou deixar de mentir a partir de hoje? Não vou mais mentir na minha vida. Dê um passo à frente. Quantos de vocês aqui hoje estão dizendo, eu prometo hoje que eu vou renunciar à minha vontade? Eu vou negar a minha vontade e eu vou obedecer completamente a Jesus em todos os seus mandamentos. Dê um passo à frente. Aí você vai fazendo perguntas, tem sugestões de perguntas no manual do professor aí, mas você percebe que você vem de perguntas um pouco mais simples para perguntas um pouco mais determinantes e que você vai ver que de repente vai ter gente que não vai ter coragem de dar um passo à frente. Em alguns momentos a gente vai ver todos dando um passo à frente, em outro momento a gente vai ver que quase ninguém vai dar um passo à frente, a não ser, é claro, que seja muito hipócrita. Todos nós acreditamos em Jesus e quase todos queremos obedecê-lo. Mas quando o compromisso exige renúncia e submissão diária, é aí que muitos hesitam. Quando se pede muito, quando se pede renúncia, quando se pede submissão, a gente vai enfraquecendo. O compromisso com a submissão a Jesus é o passo mais difícil. Eu reconheço, é o mais difícil, mas também é o mais transformador de nossas vidas. Lemos a introdução na lição do aluno, e aí vamos mais uma vez usar o exemplo de um casamento. Por que usamos o exemplo do casamento? Porque o compromisso com Jesus é como um casamento espiritual. Você não o segue apenas quando se sente bem.
Você se compromete a segui-lo todos os dias, em todas as circunstâncias. Esse casal está naquele momento dos seus votos. Quando ele diz, eu prometo estar com você, não só na saúde, mas na doença. Eu prometo estar com você não somente na hora da riqueza, mas também na pobreza. Eu prometo estar com você nos bons e nos maus momentos. Quando a gente assume esse compromisso, quando a gente firma e faz esses votos, imagine que o nosso compromisso com Jesus é como se fosse esse casamento, um casamento espiritual. Eu não devo estar disposto a seguir Jesus só quando as coisas vão bem. Mas eu preciso estar disposto a segui-lo e a me submeter a ele todos os dias e em todas as circunstâncias. Porque compromisso é o que você faz depois de ter dito sim e antes de ver os resultados. Isso é compromisso. É quando lá no dia do casamento eu disse sim, farei isso. Ainda que eu não tenha visto os resultados. Ainda que eu não saiba como vai ser. Mas compromisso é a determinação de dizer sim, sim, antes mesmo de ver os resultados. Por isso, em primeiro lugar, temos um compromisso em ser submissos a Deus. Isso é um compromisso que precisa ser firmado por você, por mim e por nós. Lemos o ponto 1 e vamos ver esse compromisso na prática. Como é que eu posso verdadeiramente viver esse compromisso? Primeiro, com um ato de entrega total. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sejam conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É um ato de entrega total. A minha vida. É negar-se a si mesmo diariamente. É negar, renunciar, tomar a cruz e seguir. É renunciar a tudo e não só a algumas coisas. Então esse é o compromisso que a gente precisa assumir na prática. Quanta renúncia esse piloto não teve na sua vida para chegar nesse ponto? Para chegar no ponto mais alto, de levantar o troféu, de subir no pódio, de ganhar, de poder conquistar. Quanta renúncia? Renúncia de, quem sabe, desejo de passear, de sair quando tinha que treinar. Renúncia de, quem sabe, não comer aquilo que ele desejaria comer, porque ele sabe que isso iria prejudicar o seu desempenho. Quem sabe a renúncia de não frequentar diversos lugares, o que iria causar um decréscimo também no seu desempenho. Quanta renúncia! Compromisso com Jesus não é o que você faz quando está animado, mas é o que você faz quando a animação passa. Quando está difícil, quando está doendo, quando as coisas parecem que não estão indo para frente, mas que exige de você renúncia diária para você continuar fazendo, ainda que não esteja animado por fazê-lo. Aplica os juniores da seguinte forma, está aqui uma orquestra. Essa orquestra, imagina se cada um desses músicos e instrumentistas desejassem, tocar o que lhe viesse na telha. Ah, não, eu quero tocar uma música. Um resolvesse tocar um samba, o outro um funk, um outro um jazz, o outro um rock, o outro um sertanejo. Cada um resolvesse tocar a música que lhe viesse na telha. O que ia acontecer? O que acontece se cada um desses quiser tocar a música que gosta e não estiverem dispostos a obedecer o maestro e a partitura que está diante deles? Vai ser uma bagunça, vai ser um caos. É a mesma coisa, meninos e meninas, que vai acontecer se a gente não estiver disposto a obedecer o maestro de nossas vidas, que é Jesus. E esse maestro, ele delega, ele deixa diante de nós os nossos pais, os nossos professores, os pastores e tantas outras pessoas para nos orientar, para fazer com que a gente toque a música certa e não a música que a gente quer tocar. Os jovens e os adultos podem perceber nessa ilustração de um operário executando a sua tarefa para o fato de que, seja no casamento, na igreja ou no trabalho,
Quando a gente se submete uns aos outros, às regras, ao que é determinado, isso é um significado profundo de ser leal e excelente, mesmo quando o chefe não está olhando. Por que o trabalhador vai fazer com excelência o seu trabalho, ainda que o chefe não esteja olhando? Porque ele é leal e quer que o trabalho saia com excelência. Porque se não sair com excelência, o prejudicado será ele mesmo. Então percebe? A lealdade e a excelência são ingredientes que vão fazer com que eu siga adiante. Não importa. O chefe pode não estar olhando, mas tem o Senhor dos Senhores que está. O dono de tudo que está me vendo. E a esse um dia eu prestarei contas. Por isso deve haver um compromisso com a vontade de Deus. Lemos o segundo ponto, e aí tem 3 textos que você pode já separar para que alguns dos alunos leiam Provérbios 3, 5 e 6, Lucas 14, 33 e Hebreus 10, 36. Porque vai falar exatamente do significado de comprometer-se com a vontade de Deus. Que em primeiro lugar é confiar. Confia no Senhor e não te estribes no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Eu vou me comprometer a confiar para que eu possa então viver, experimentar a vontade de Deus. Eu vou colocar Cristo em primeiro lugar. E eu vou também perseverar. É necessário perseverança. Perseverar quando todos pensam em desistir. Não, eu vou continuar fazendo a tua vontade, Senhor. Eu sei que é difícil, mas eu vou continuar fazendo a tua vontade. É como o semeador. Ele prepara o terreno, ele lança a semente, mas não nasce o fruto de um dia para o outro. Ele precisa perseverar. Ele precisa regar, ele precisa adubar, ele precisa cuidar e ele precisa esperar para que ele possa colher o fruto lá na frente. É mais ou menos o que José enfrentou na sua vida. José enfrentou o poço, ou seja, a traição dos seus irmãos, mas ele perseverou. Ele foi para o Egito, foi parar na prisão, mas ele perseverou. Ele ficou ali, sabe, interpretando sonhos, sendo traído e esquecido pelos seus amigos, mas ele perseverou. Até o dia que ele foi exaltado por Deus e foi colocado como o segundo homem lá do Egito. E pôde contemplar onde Deus o levou por perseverar. Sabe, gente, a vontade de Deus nem sempre é confortável, mas é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso, assuma um compromisso diário com Jesus. O ponto 3, depois de lido, será reforçado com o fato de que, nesse ponto 3, nós vemos 3 práticas diárias que o Senhor deseja que nós exerçamos. Primeiro, oração. E na oração, o reconhecimento, seja feita a tua vontade. Mas a obediência à palavra, lembra? Sejam não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. E o serviço ao próximo. Faça isso a cada um de seus irmãos. Faça. Ame o próximo como a ti mesmo. 3 práticas diárias. Determine sempre, todos os dias. Saia de forma intencional. Ore, creia, dependa da vontade do Senhor. Obedeça a sua palavra, submeta-se à sua palavra e sirva ao próximo, como se estivesse servindo a si mesmo. Lembre-se, que submissão sem oração é orgulho. E submissão sem obediência é fingimento. E submissão sem serviço é egoísmo. A submissão me leva a orar. A submissão me leva a obedecer. A submissão me leva a servir. Por isso, após ler a conclusão da lição 15, na nossa lição, na nossa folha de apoio, nós vamos concluir com essa frase que eu acho interessantíssima. A submissão é a armadura do discípulo. Fora da linha de comando, estamos expostos ao inimigo. Então essa é a nossa armadura. Submetermos-nos
ao Senhor. A submissão de Jesus ao Pai é o modelo supremo para nossas vidas, porque ele mesmo sendo Deus, assumiu a forma de servo. Se o rei se submeteu, quem somos nós para exigir autonomia? Por isso fechamos a submissão com a lição 13, onde vimos que submissão é mais do que obediência, mas uma atitude de confiança que traz descanso. Na lição 14, vimos que a submissão é a autoridade suprema de Jesus como Criador, essa é a base, ele é o nosso Salvador e ele é o nosso juiz. E na lição 15 aprendemos que o compromisso com a submissão é diário, envolve oração, obediência à palavra e serviço ao próximo. Por isso, que Deus nos abençoe mais uma vez na aplicação da sua palavra, nesse tempo bendito, nesse material, nesse conteúdo que eu disponibilizo para vocês para mais 3 domingos. Espero que esse material esteja sendo bênção para a sua vida. Eu tenho sido ricamente abençoado no preparo de cada uma dessas aulas, no preparo desse material. Tenho feito com carinho para vocês. E se tem servido, se tem sido uma bênção para você, eu vou pedir um retorno seu. Eu queria que você curtisse, desse um joinha e que você colocasse um comentário lá, dizendo se esse material tem te abençoado. Ao menos, se eu ver o joinha e eu ver o comentário, é sinal que você chegou até aqui, nesse ponto do vídeo, e assistiu até o final. Eu ficarei muito feliz se eu ver esse resultado ao término desse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e nos vemos domingo, se Deus assim permitir.